sou a doutora Kathleen Cerqueira, biomédica e bióloga especialista em patologia clínica, auditoria e perícia ambiental pela Faculdade Nobre de Feira de Santana, na Bahia. No planeta Terra, mais pessoas são mortas por homicídio do que por terrorismo e conflitos armados, com uma média de 52 vítimas por hora. Gritos de socorro ecoam no universo. Ante a evolução dos sistemas, igualmente surgem aqueles que contribuem para um mundo melhor. Introdução à perícia, carreira criminalista. Vamos nos aprofundar na inserção do perito oficial, que é o perito criminal das Forças de Segurança Pública, e os não oficiais, perito ad hoc, adjúdice, assistente técnico e amigos curi, serão abordados na próxima aula. Hoje falo do perito da Polícia Civil Federal que prestam concursos públicos. Vou imaginar aqui que você já fez a prova objetiva com os assuntos do edital, fez a prova discursiva, que pode ser uma redação de 2 perguntas dissertativas. Passou pela investigação social, que vai analisar seus antecedentes criminais, se tem ou não relação com atividades ilícitas, sua conduta na vizinhança, entre outras coisas. Foi avaliado no setor médico, levando todos os exames solicitados no edital, sabendo que às vezes até uma cárie deve ser cuidada previamente para os exames odontológicos. Venceu o temido TAF, teste de aptidão física, executando com louvor os exercícios exigidos do edital específico no concurso público. Foi aprovado numa das etapas mais difíceis, que é o teste psicológico psicotécnico, que aparece nos certames e pode ser só classificatório ou eliminatório. Daí você entregou seus títulos de graduação, pós-graduação em qualquer área e se formou após 1 ano de curso na Academia de Polícia Civil ou Federal. Então você, como perito oficial formado e nomeado, é chamado urgente por um delegado e vai ao local do crime. O Código Penal, no artigo 6, considera lugar de crime onde ocorreu a ação ou omissão em todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Já o Código de Processo Penal diz que o local da consumação ou o último ato praticado no caso de crime tentado. Vamos considerar 3 teorias para melhor interpretação. Na teoria da atividade ou ação, lugar do crime é onde a ação ou omissão foi praticada. Já na teoria do resultado, tanto importa o local da ação, e sim onde ocorreu o resultado. Na teoria da ubiquidade mista, mescla da ação e resultado, e é a mais usada na área criminal atualmente. Imagine que o agente efetue disparos de arma de fogo contra a vítima em solo brasileiro com a intenção de matá-la, mas ela consegue fugir e morre depois de atravessar a fronteira com o Paraguai. A adoção da teoria da ubiquidade ou mista permite concluir que o lugar do crime tanto pode ser o Brasil como o Paraguai. Para a incidência da lei brasileira, já é suficiente que um único ato executório atinja o território nacional, ou então que o resultado ocorra no Brasil. A teoria não se importa com atos preparatórios nem após a consumação. Não querendo fazer discórdia, mas estudem bem, porque quanto ao tempo do crime, o Brasil adota a teoria da atividade. E no processo penal, quando falamos em competência para julgar o crime, adotamos a teoria do resultado. Então, muita atenção nisso. Lembraremos do anagrama luta, L de lugar do crime, que usa a teoria da ubiquidade, e tempo do crime, que usa a teoria da atividade. Recomendamos olhar também sobre o tempo do crime. Artigo 158-B, item 2, isolamento. Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devido isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local de crime. Local imediato se encontra a maioria dos vestígios. O local mediato é adjacente ao fato, é próximo ao local principal. O local relacionado vincula-se de alguma maneira ao crime, mas não necessariamente no mesmo espaço.
Pode ser num ambiente externo, sem delimitações físicas, ou interno, com obstruções ou cercamentos. Pode ser em local público ou particular, também pode ser aberto, explícito ou fechado, protegido das intempéries. Podendo ser idôneo, que não sofreu alterações após o crime, ou inidôneo, foi modificado de alguma forma em relação à conservação e preservação. Recomendamos que estude local de crime em relação à natureza dos eventos. No isolamento e preservação, temos o termo em inglês First Responders, são os primeiros a chegar no local do crime. Pode ser PM, guarda, o socorrista, vai ter um investigador que vai coletar os elementos subjetivos, as oitivas e testemunhas, mas quando o perito chegar vai colher o material, os elementos objetivos. O perito ele envia os materiais para o laboratório, se houver um corpo, vai fazer o exame perinecroscópico e enviar para a medicina legal, que vai analisar externa e internamente um trabalho intrínseco. Tudo isso vai fazer parte do inquérito policial, objetivando esclarecer o crime e dar andamento no processo legal. Vamos acessar esses arquivos. Legislação na perícia. Código de Processo Penal, o artigo 6 e o artigo 169, que versam praticamente da mesma lógica. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá dirigir-se ao local, providenciando imediatamente para que não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos, no mínimo 2. No caso da autoridade não estar ainda na cena do crime, os primeiros agentes públicos deverão manter o isolamento adequado. Para preservar os vestígios da infração, o local deve ser isolado da interferência de pessoas não credenciadas, de animais e até de fenômenos naturais, artigo 158b do Código de Processo Penal, e vai do reconhecimento até o descarte. Local do crime é todo e qualquer lugar onde possam existir vestígios. Artigo 158-A, inciso 3, diz que vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Nota-se, o vestígio ele passa por exames, tendo relação com o crime é uma evidência, mas se não tiver relação ele não é nada, nem vestígio. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, mesmo que alguém diga fui eu que matei ou roubei, por exemplo. No pacote anticrime, veio a prioridade da realização do exame quando for violência contra a mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. O exame será realizado por perito oficial concurso superior, que vai aí elaborar o laudo pericial. Os vestígios podem ser materiais orgânicos, sangue, saliva, inorgânicos como poeira e solos, ou morfológicos como rastros e pegadas, e materiais psíquicos, entrando aí no campo dos perfilamentos criminais. Podem ser ilusórios, provocados por uma cena não preservada, forjados com a intenção de inventar ou manipular a cena, e, é claro, os verdadeiros. Corpo de delito é a materialidade, é toda a existência da prova do crime. Quanto à durabilidade, ele pode ser permanente ou que desaparece com o tempo. Ele é diferente de exame de corpo de delito, que é a perícia que se faz para apontar a materialidade. Não há menção de corpo de delito direto ou indireto, a não ser que tenha a ver com o exame de corpo de delito, que pode ser direto, quando os peritos se realizam diretamente sobre a pessoa ou o objeto da ação delituosa, ou o corpo de delito indireto por um exame de corpo de delito indireto, quando não é propriamente um exame baseado ali nos depoimentos e testemunhas em razão do desaparecimento dos vestígios. Não confunda esses dois termos. O exame de corpo de delito direto ou indireto está aí no artigo 158, como a gente já viu.
No artigo 473, para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários. Opa, tivemos um curto, mas recomendo a leitura dos artigos do CP, CPP e, é claro, da nossa apostila do curso de perícia. Criminalística e ciências forenses. A palavra criminalística foi usada pela primeira vez em 1893 por Hans Gross no seu livro Manual do Juiz de Instrução. Ele é considerado o pai da criminalística. A criminalística é uma das bases da ciência forense, tem os princípios da observação, análise, interpretação, descrição e documentação da prova. A criminalística, por Hans, é o sistema de métodos utilizados pela polícia e pelas investigações policiais. No primeiro Congresso Nacional de Polícia Técnica em São Paulo, em 1947, é considerada uma disciplina que tem como objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativos ao crime ou à identidade do criminoso. Mas não só eu. Encontrei alguma coisa que já foi um homem. Kane. Sim, senhor. Só um minuto, se me permite. Ainda não sabemos a causa da morte. Quando são encontrados no rio, a causa da morte é afogamento. Possivelmente, se houver água nos pulmões. E pela patologia, poderemos determinar se aquele homem morreu antes ou depois de cair no rio. Preciso examinar o corpo. Podem cortá-lo. Somos pagãos? O que aconteceu com ele? Nada, senhor. Foi preso por roubo. Gente, eu adoro esse filme. A necessidade de utilizar conhecimentos técnicos na elucidação de crimes já era observada desde o século XVIII a.C. em artigos do Código de Hammurabi, mas foi somente no século XVI que se observou a necessidade de sistematização. Em os trabalhos de Ambroise Paré sobre ferimentos com armas de fogo em 1560, seguido pelos estudos de Paulo Zaquias em 1651, considerado o pai da medicina legal, ou exames intrínsecos no corpo. Bom trabalho. A criminalística é autônoma, multidisciplinar, que utiliza métodos científicos e se destina à análise dos vestígios materiais extrínsecos. No princípio da observação destaca-se Edmund Locard. Ele diz que todo contato deixa marcas e é considerado o pai da ciência forense. Sua ideologia está ligada ao triângulo dos vestígios, no qual ocorre uma interação entre suspeito e local e vítima, ou entre suspeito e vítima, produzindo assim as evidências. No princípio da análise, a metodologia da perícia deve se basear em métodos científicos, como a própria observação, análise e formulação de hipóteses e teorias, teses e experimentos. No princípio da interpretação, conhecido como o princípio da individualidade ou de Kirk, determina que dois objetos podem ser difíceis de serem distinguidos, mas nunca serão idênticos. Podem ter uma identificação em 3 graus: genérica, específica e individual. No princípio da descrição, os resultados dos exames periciais devem ser descritos sempre de forma clara, racionalmente dispostos e bem fundamentados em princípios científicos, buscando sempre uma linguagem técnica e jurídica perfeita. O princípio da prova documental podemos dizer que também é baseado na cadeia de custódia da prova material, porque tudo deve ser cuidadosamente documentado desde a coleta no local do crime até o descarte, a fim de garantir o histórico completo de sua origem, de modo que não haja dúvidas sobre os elementos probatórios.
São 3 os postulados principais da criminalística, independe do perito. O conteúdo do laudo não deve variar com o perito que a produziu. Como os procedimentos baseiam-se em leis naturais e experimentos científicos, o resultado não pode variar de acordo com a pessoa que os realiza. Independe dos meios utilizados. Desde que se utilizem meios adequados para elucidar a verdade, não importa o meio. Se é moderno ou clássico, as conclusões devem ser compatíveis, independe do tempo, porque a verdade é imutável, não perece em relação ao tempo decorrido. Bom, chegamos ao final dessa primeira aula. É um compilado do assunto e por isso os conteúdos merecem ser aprofundados, porque são extensos e não queremos ser injustos com a história. Busquem sempre mais e mais conhecimentos. Uma vez, me debrucei nos estudos sobre a origem do crime, cuja conclusão definitiva permanece um mistério. Envio uma carta para cada um de vocês e nela faço um convite. Utilizem seus conhecimentos e dons para serem agentes de transformações, indo além de títulos ou cargos, sendo verdadeiras sementes de impacto positivo na humanidade. Desejo aperfeiçoamento constante e evolução para todos nós. Até a próxima aula. Dirigido e produzido por Kathleen Cerqueira. Edição audiovisual e direção de fotografia por Jofrance Silva.